naquele local. E ele, nessa noite, é o profeta do Senhor. Amém? Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Gênesis, capítulo 39. Como o pastor já falou, nós estamos ali, no juramentinho, pregando a palavra do Senhor e fazendo a obra de Deus ali naquele lugar. Amém? Pode se assentar, irmãos, que nós iremos ler alguns versículos e você fica sentado para que a gente possa entender o texto. Que diz assim, os irmãos acharam? Versículo de número 1 do capítulo 39 de Gênesis. Vai dizer assim, a minha versão é NVT, isso mesmo. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelita, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda de Faraó, guarde bem isso. O rei do Egito, o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Versículo 3. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Versículo 5. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Vamos parar por aqui, depois nós iremos dar continuidade. Deixa eu só orar. Deus querido, está aqui tua palavra, que foi lida. Pai, neste momento, nesta noite, ó Pai, que não venha ser eu, mas teu Espírito venha falar, Senhor Deus, através de mim, que eu possa somente ser um canal da tua palavra. E que a tua igreja venha nesta noite receber o que o Senhor separou, ó Pai, para entregar a tua igreja na noite desse dia. Pai, nos usa conforme o teu querer e a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele vai contar a história de quando José ele chega na casa de Potifar. Mas antes eu quero falar para vocês como é que José chegou até essa casa, como José foi vendido. Os irmãos conhecem essa história? A Bíblia diz que o pai de José ele deu a ele uma roupa muito bonita, e a partir de então os seus irmãos começaram a ter inveja, ciúme, implicância com ele, e José ele era o querido do seu pai, e em determinado momento, José teve um sonho. Ele contou esse sonho para os seus irmãos. Os irmãos passaram a odiar ele mais ainda, passaram a ter mais raiva dele. E ele teve um outro sonho, contou para o seu pai. E também o seu pai perguntou, você quer que eu me prostre diante de você? Eu sou seu pai, isso não pode acontecer. E a história foi decorrendo. Chegou um determinado momento que o pai de José manda ele ir até os seus irmãos, procurar os seus irmãos. Ele foi, e no meio do caminho, ele encontra um rapaz, uma pessoa que estava no caminho e pergunta, você viu meus irmãos? Olha, eles não viram ele, mas eles foram a caminho daquele lugar ali, vai atrás dele que você irá encontrá-los. E ele foi. Quando chegou, ele indo ao encontro dos seus irmãos, os irmãos olharam para ele e disseram, é José, nosso irmão. Olha, ele vem com a roupa que nosso pai deu para ele, vamos prendê-lo, vamos matar um animal e dizer que ele foi morto pelo animal feroz, e vamos rasgar a roupa dele, sujar com o sangue do animal e dizer para o nosso pai que ele morreu. Amém. Assim foi feito, e a Bíblia diz que eles prenderam José numa cisterna que estava seca, sem água, e José ficou ali preso, só que eles resolveram vender José. José foi vendido por um povo que estava passando, um grupo de pessoas que gostavam de comprar, que tinham o costume de comprar, e ele foi vendido para esse povo. E eles pegaram, levaram José
lá para o Egito, e José foi vendido a Potifar. E chegando na casa de Potifar, o Potifar comprou José, e chegando lá, a Bíblia diz, no capítulo que nós lemos, que José, ele começou a trabalhar para Potifar, e tudo que José fazia dava certo, tudo que José fazia prosperava. E eu pensando nesse texto, e eu cheguei a uma conclusão de que, até o versículo de número 3, José, ele trabalhava normal, como um funcionário normal na casa de Potifar. Ele foi comprado como escravo, e ali ele começou a trabalhar na casa de Potifar. Eu fiquei pensando na seguinte coisa, uma pessoa que sai de manhã para trabalhar, ela chega no seu emprego, e ali ela tem as suas tarefas para fazer, e ele faz, quando dá hora de ir embora, ele arruma, toma o seu banho, bota a roupa de trabalho do lado, pega a sua mochilinha, põe nas costas e vai embora para sua casa. No outro dia se repete a mesma coisa. Ele vem, faz a tarefa que tem de fazer, conclui o seu dia, tira a sua hora de almoço, descansa, conclui o seu dia e volta para sua casa. E assim é a rotina de um trabalhador normal, sim ou não? É assim, não muda nada. Mas só que José, ele fazia tudo isso. Só que ele fazia com a forma diferenciada. Ele, além de ele fazer a função que ele tinha de fazer, ele fazia com amor, ele fazia com dedicação, ele fazia com vontade. Se era para limpar com uma vassourada, ele limpava com 3, 4, porque ele queria fazer e entregar o seu melhor. E com isso ele chamou a atenção do seu senhor, do seu patrão, da pessoa que havia comprado ele. E ele começou a chamar a atenção de Potifar, e a Bíblia diz que Potifar, olhando isso, percebeu que Deus era com ele, no que ele fazia. E ele pegou e encarregou José de fazer outras coisas dentro de sua casa. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele, não satisfeito com isso, ele ficou tão alegre, tão feliz de ver aquele jovem, que ele poderia muito bem pensar assim, poxa, eu sou um escravo, eu já fui vendido pelos meus irmãos, já fui traído por eles me enganaram e me venderam, hoje eu estou aqui sofrendo, sendo escravo nessa casa, eu só vou fazer o básico, eu só vou fazer aquilo que me cabe a fazer, não passarei disso. Mas não, ele fazia com dedicação, fazia com amor, porque a Bíblia diz que Deus era com ele. E Potifar começou a perceber, começou a observar, de repente, ele trabalhando, de repente, ele fazendo algo dentro da casa, ou do lado de fora, ou em alguma empresa que Potifar tinha, e ele começou a perceber, e de repente ele pensou assim, pô, esse garoto é diferente, esse garoto não é igual aos outros escravos, ele faz com dedicação, e tudo que ele põe a mão para fazer é perfeito. Aí me faz lembrar, irmãos, tem aquelas pessoas, quando você para numa lanchonete, para lanchar em algum lugar, na pizzaria, aí vem aquelas pessoas com um galho de coqueiro, e ele vem e faz um passarinho, faz uma flor, e você fica olhando ele fazendo aquilo com tanta perfeição, aí ele faz de que vai te oferecer, mas na verdade ele quer uma oferta pelo que ele fez. Então você olha e fala assim, poxa, como é que pode ele fazer isso com tanta perfeição, ele pegar uma folha de um coqueiro e fazer um passarinho, uma folha de um coqueiro e fazer um jarro, uma folha de um coqueiro fazer uma flor, coisa que a gente não consegue fazer. Mas José, ele conseguia fazer as coisas com perfeição, ele conseguia fazer as coisas com dedicação, porque Deus estava com ele. E Potifar olhou isso e disse, olha, tem algo diferente aí. Eu vou investir nesse garoto. Eu vou dar ele mais tarefa, vou dar ele mais autonomia para ele poder trabalhar dentro da minha casa, porque eu estou vendo algo diferente na vida desse garoto. Tudo que ele põe a mão prospera, então vou aumentar os cargos para ele. E a Bíblia diz que Potifar dá a ele, entrega a ele todos os seus bens, todas as suas fazendas, todos os seus bens, Potifar entrega para ele. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 5, vai dizer assim, lá embaixo, versículo 5, a partir do dia em que José foi encarregado da casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. E a Bíblia vai dizer que José estava ali trabalhando, e as coisas dando certo, as coisas funcionando, as coisas acontecendo, e Potifar, ele
Ele era, nós lemos lá em cima, que ele era capitão da guarda de Faraó. Então, sobre ele, além de ele ser capitão da guarda de Faraó, ele também tinha seus bens, ele tinha sua casa, ele tinha algo para administrar, ele tinha coisas para poder fazer fora o seu trabalho. E pelo que eu entendi desse texto, é que quando ele dá a José essa responsabilidade que era dele, alivia para ele o cargo, alivia para ele a responsabilidade. Ou seja, ele viu que José era bem-sucedido, ele viu que José, Deus estava com ele e passou as tarefas para José. E José, dali em diante, passou a administrar e Deus começou a abençoar muito mais a casa dele. Ou seja, no começo, José fazia as coisas dedicado, fazia as coisas porque ele tinha o coração voltado para aquilo, mas depois Potifar deu a ele um cargo maior. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Eu entendo que quando nós fazemos as coisas de Deus com dedicação, Deus ele nos coloca em patamares mais altos. Muitas vezes na igreja, nós vemos pessoas que fazem a obra, mas fazem relaxadamente. Até mesmo no trabalho, até mesmo em casa, pessoas que fazem por fazer, fazem por obrigação. Mas José, ele não fazia por fazer, ele não fazia por obrigação. Ele fazia porque ele entendeu que ele precisava fazer aquilo porque ele servia a um Senhor. Não só o Senhor da terra, mas o Senhor dos céus. Me vem na memória aqui agora um versículo que tem lá em Efésios, se eu não me engano, capítulo 6, que fala que nós devemos honrar os nossos senhores, não por vista, mas honrar como se estivesse fazendo para Deus. Não para mostrar para ele que eu estou fazendo porque eu sou cara, porque eu sou capaz, mas eu faço não só por isso, eu faço porque Deus me capacitou, porque Deus me dá inteligência, porque Deus me dá força e saúde, então eu vou fazer com dedicação. Amém, irmãos? Dá um glória aí enquanto eu bebo água. Aí o texto vai correr e José, ele trabalhando na casa de Potifar, fazendo tudo de bom, tudo de melhor. A Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar começa a ver em José um rapaz bonito, um rapaz saudável, um rapaz atraente e começa a dar em cima do moço. E a Bíblia vai dizer que enquanto por dias ela ficou fazendo isso, e ele chegou para ela e falou assim: minha senhora, eu sou aqui servo do seu esposo, ele me encarregou de todos os seus bens, de toda a sua casa, depois dele quem manda sou eu, mas a única coisa que ele não me deu ordem é tocar na senhora, eu não posso fazer isso, não farei isso, não irei trair o meu Deus. E chegou um determinado momento que a Bíblia diz que ela agarrou o menino, agarrou o moço, e o manto dele, a jaqueta dele, ficou nas mãos dela. E ela pegou aquilo, guardou, chegou para os empregados da casa e disse: olha, ele tentou me agarrar, ele tentou me seduzir, entrou no meu quarto e fez isso, isso e isso comigo. Tá, e... Aí quando o marido chegou em casa, a Bíblia diz que Potifar, chegando em casa, ela contou. Aí a minha versão vai dizer o seguinte, no versículo 17, do capítulo 39. Então, contou a sua versão da história. Quando eu li esse texto, eu lembrei do pastor Paulo César, que ele diz o seguinte, que a história ela tem 3 versões, a minha, a sua e a verdade. Ela contou a versão dela, mas não contou a versão dele, e nem a verdade. Aí a Bíblia vai dizer que a Bíblia vai dizer que Potifar se irou muito, pegou o garoto, pegou o moço e levou o moço para ser preso. Aí o texto vai dizer no versículo 19, ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu, porque José pegou o José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. Vai guardando isso aí, porque Deus tem algo para a tua vida hoje. Vai guardando esses detalhes, como diz o pastor. Levou José e prendeu ele junto aos prisioneiros do rei. E ele foi preso, ficou ali. Aí o versículo 21 vai dizer: mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar assim a simpatia do carcereiro. José, irmãos, para a gente
não ficar lendo muito, José, ele ganhou a confiança do carcereiro daquela prisão. E eu lendo esse texto, eu entendi o seguinte, irmãos, que quando Deus tem algo nas nossas vidas, Ele faz o plano dEle, Ele faz o projeto dEle que a gente não entende, que a gente não compreende, mas lá na frente iremos compreender o projeto de Deus nas nossas vidas. Lá na frente, com José não foi diferente. José, ele era um moço que poderia estar muito bem dentro de sua casa, estar muito bem vivendo a sua vidinha tranquilo, mas do nada a vida dele virou. Do nada ele foi preso pelos seus irmãos, foi colocado dentro da cisterna, do nada ele foi vendido, do nada ele foi parar dentro da casa de um homem para ser escravo, um garoto que tinha família, um garoto que tinha pai, que tinha mãe, mas do nada o vento veio na vida dele, fez um rebuliço e ele foi parar lá no Egito como escravo, mas não sabia ele que Deus já tinha traçado um plano para a sua vida. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo hoje na tua vida, mas Deus já tem um plano traçado para você. Talvez você não consiga entender esse vento, talvez você não consiga entender essa prova, talvez você não consiga entender essa dificuldade que bate todo dia na tua porta, essa luta que vem todo dia ao teu encontro, você não consegue entender. Mas saiba de uma coisa, Deus já tem um plano traçado para a tua vida e lá na frente, no futuro bem próximo, você vai entender tudo isso que está acontecendo na tua vida. O plano que Deus tinha para a vida de José não era simplesmente ficar na casa de Potifar. O plano que Deus tinha para a vida de José não era ficar, ou melhor, não era ficar na casa dos seus pais. O plano que Deus tinha para José não era ficar dentro de uma cisterna, não era ser escravo de Potifar. Talvez ele poderia pensar assim, eu estou muito bem na casa de Potifar, olha quem eu era, olha onde eu estava, eu fui traído pelos meus irmãos. Os meus irmãos me venderam e hoje eu estou aqui na casa de um capitão da guarda de Faraó. Olha quem eu sou agora, não importa o que eu esteja fazendo, não importa a função que eu esteja fazendo, mas eu estou tranquilo. E talvez, irmãos, essa tranquilidade para José, ele pensou assim, está tranquilo, mas Deus tinha mais para ele. Deus tinha mais para ele. Deus deve, de repente, ele olhou para a vida dele e falou assim, olha, meu filho, você está muito tranquilo onde você está. Você tá achando que tá bom para você? Eu tenho mais para a tua vida. Eu tenho mais para o teu ministério. Eu tenho mais para a tua vida profissional. Eu tenho mais para você. E muitas vezes nós nos acomodamos com o que já temos. Já está tranquilo, já estou empregado. Já tenho minha carteira assinada. Já tenho a minha função. Já sei o que eu vou fazer. Quando eu ponho o pé dentro da empresa, já sei qual é a minha função. Então está tudo muito bem. Olha onde Deus me colocou. Olha onde Deus me tirou e aonde Ele me colocou. Eu estava condenado à morte. Eu fui dado como morto para os meus pais. O meu pai está achando que eu estou morto, mas eu estou bem. Eu estou trabalhando na casa de Potifar, o guarda de Faraó, o homem que tem poder, olha as posses que ele tem, eu já estou bem de vida. Mas só que o que Deus tinha para ele era muito mais do que casa de Potifar. O que Deus tinha para ele era muito mais do que isso. Às vezes você pode achar que o que você já tem, já recebeu, já está suficiente, mas se Deus tiver algo maior para você, Ele vai realizar. Só que muitas vezes nós achamos que para Deus realizar um sonho na nossa vida, um projeto dele na nossa vida, vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil. Só que para José não foi fácil. Ele foi preso, primeiro, pelos seus irmãos. De uma forma ou de outra, ele foi preso, sim ou não? Que foi lançado numa cisterna, a cisterna foi fechada e ele foi preso. E ele, da prisão, ele foi lá para cima, para a casa de Potifar. As coisas estavam boas. Mas só que aconteceu tudo isso. A mulher de Potifar olhou para ele, rapaz, tu é bonito, rapaz. Dá para tirar um caldo de você. Vem aqui comigo. Só que ele correu, ele fugiu. Ele fugiu da aparência do mal. E quando ele fugiu, a mulher contou a versão dela. Claro que ela não é boba nem nada. Mas só, irmão, tem um detalhe aqui. Eu queria ter pelo menos, eu vou falar na congregação, eu queria ter pelo menos umas 3 horas para falar o que Deus
falou comigo aqui dentro desse, não é só desses 2 capítulos, 39 e 40, mas tem o 41 também. Mas se der tempo a gente vai falar, em nome de Jesus. José ele foi preso. José estava lá dentro da cadeia. Só que dentro da cadeia, a Bíblia diz que ele pegou a confiança, ganhou a confiança do carcereiro. Olha, o que Deus tem para fazer na tua vida, não importa o lugar que você esteja, Ele vai fazer. Não importa onde você esteja, mas Ele vai fazer. José, ele poderia chegar na cadeia e falar assim, puxa vida, pô, eu estava tão bem lá, poxa, que mulher que entrou no meu caminho, acabou com o meu ministério, acabou com o meu emprego, acabou com tudo que eu tinha, já estava sendo o administrador da casa do homem, e do nada ela veio e destruiu tudo. Aí ele vai para dentro da cadeia. A Bíblia diz que Potifar coloca ele dentro da prisão que ficava os prisioneiros do rei. Olha o caminho que Deus começou a traçar para José. Primeiro ele foi preso numa cisterna. Vamos dizer assim, uma cisterna, uma prisão municipal. E ele foi parar na casa do governador, digamos assim, vamos entender assim. E do nada, o plano que Deus tinha para José era onde? Na casa de quem? De Faraó. Aonde que ele foi preso? Dentro da prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. De uma prisão municipal, ele foi parar numa prisão federal. Próximo de quem estava próximo do rei. Vocês estão começando a entender o que Deus está falando esta noite? Ele numa prisão municipal, só que Deus olhou para ele e falou assim, José, isso aí é pouco que eu tenho para você. O que eu tenho para você é lá perto do rei. Só que existe um caminho para você chegar até lá. E não é fácil esse caminho. Eu vou fazer você chegar lá pelo caminho um pouco difícil para você dar valor de onde você veio. Então eu vou te colocar dentro da prisão do governo, uma prisão federal. E a Bíblia vai dizer, irmãos, lá no capítulo 41, deixa eu beber água de novo, que rapaz, na congregação a gente prega com a vontade aqui. O senhor é assim também, pastor? Quando o senhor vai na congregação? Vamos lá, irmãos. A Bíblia vai dizer que quando José ele é preso, é levado para o cativeiro, para a prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E ele chegando lá, ele ganha a confiança do carcereiro, que dá a ele toda a autonomia dentro da cadeia. Imagine, irmãos, alguém preso, e chegando lá, o carcereiro dá a ele a chave da cadeia, dá a ele autoridade para ele mandar nos presos, mandar nos outros soldados ali, um preso mandando nos presos. Foi isso que Deus fez. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Não importa onde você esteja. Quando Deus tem obra na tua vida, aonde você estiver, você vai ser luz. Você vai ser luz. Vamos lá. 40, capítulo 40. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros de Faraó, entendeu agora? O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. De quem? Do rei. Fala assim, o copeiro e o padeiro do rei. Do rei. O que eles fizeram? Ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Olha como é que a história vai começando agora a ter forma. Olha como é que a história vai começando, Deus vai começar a dar forma para o plano que Ele tem para a vida de José. Versículo 2. O faraó se enfureceu com os 2 oficiais e os mandou para a prisão, aonde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo. Vocês pegaram? Não, né? Deixa eu ler de novo. Faraó se enfureceu com os 2 oficiais e os mandou para a prisão, onde José estava, no palácio do capitão da guarda.
Volta lá no capítulo 39. Vai dizer assim: eles o venderam para Potifar, oficial do Egito. Potifar era o quê? Capitão da guarda. Entenda bem, irmãos. O próprio Potifar, ele era patrão de José, mas também ele era capitão da guarda de Faraó. Potifar pega José, prende ele na prisão do rei, aonde os soldados, as pessoas que eram do rei eram presas. As pessoas que faziam coisas erradas no palácio, elas eram presas ali. Aí o capítulo 40 vai dizer que Faraó enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Quem mandava lá dentro? O próprio Potifar. O próprio Potifar mandava lá dentro, porque o Potifar era capitão dessa guarda, aonde José foi preso. Então, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, mais uma vez eu torno a dizer para você, ser bem redundante, não importa onde você esteja, Ele vai fazer. E Ele vai usar pessoas ao teu redor para fazer a obra dEle se cumprir na tua vida. Agora pensa comigo, irmãos. Potifar ele poderia muito bem chegar e matar José, sim ou não? Já que ele era capitão. Potifar ele poderia muito bem pegar José e vender para outros senhores. Potifar ele poderia muito bem pegar José e falar assim: meu filho, volta para sua casa, você me enganou, eu me decepcionei com você. Mas só, irmãos, que nas entrelinhas nós entendemos que Potifar sabia que naquele moço tinha algo diferente. Potifar sabia que aquele moço não estava sozinho, tinha Deus com ele. A própria Bíblia diz isso, que ele percebeu que Deus era com ele. Aí o que ele fez? Tu tem futuro, garoto. Eu não vou te abandonar, eu vou te colocar num lugar especial, porque eu sei que você vai crescer, eu sei que você vai fluir, eu sei que você vai florescer, eu sei que você vai ser abençoado e você vai abençoar vidas. Ele prende José lá. E quando José é preso, ele fica lá. E de repente, do nada, aparecem os oficiais onde ele está. O padeiro e o copeiro. O padeiro era de quem? Foi oficial de quem? Do rei. E o copeiro era oficial de quem? O copeiro servia quem? O próprio rei. Agora a história está começando a ter forma. Deus colocou José na prisão, aonde alguém que estava próximo do rei iria estar próximo de José, para que Deus pudesse chegar com José junto ao rei. Deus vai te colocar em lugares, mais uma vez eu digo, Deus vai te colocar em lugares, porque o lugar que você está, o que Deus tem para fazer é muito mais. O que Deus tem para a tua vida é muito mais. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele, chegando ali, aqueles homens tiveram, para a gente correr com a palavra, aqueles homens tiveram, cada um tiveram um sonho. Você conhece bem a história. Cada um tiveram um sonho. E José interpretou o sonho dos dois. Para um, ele disse assim: olha, você vai morrer. Você vai morrer. Para o outro, ele disse assim: olha, você vai ser exaltado, você vai voltar para o teu lugar de origem, para a tua profissão. Mas quando chega lá, versículo de número 14, é isso mesmo, isso. Versículo 12, do capítulo 40, vai dizer assim: José disse, este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó elevará de volta ao seu cargo de chefe 2 copeiros. Aí ele vai dizer no 14, quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim, fala de mim a Faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nesta prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Ou seja, irmão, a história de José iria mudar a partir daí. Aquele homem volta para o palácio, e chegando no palácio, ele sabe que o Faraó teve um sonho. E aí ele fala assim: olha, tem um rapaz que está preso.
E ele interpretou um sonho que eu tive, esse sonho realizou, e hoje eu estou aqui para a glória do Senhor. E Faraó manda chamar José. E José chega até Faraó e Faraó conta o sonho para José. José interpreta o sonho de Faraó. E no capítulo 41, eu acho que vai dar tempo, irmão, para a gente falar tudo. No capítulo de número 41, José, ele reinterpreta o sonho de Faraó. O que Deus tem para nossas vidas, irmãos, não importa onde você esteja, Ele vai fazer. Talvez você ache que você não é ninguém, você não é nada, você não é capaz, você não tem possibilidade, você não tem possibilidade intelectual, ou talvez financeira, ou talvez profissional, mas se Deus tem algo na tua vida, Ele vai realizar, porque os planos são dEle, a vontade é dEle, o querer é dEle, e Ele vai fazer, e ponto. Mas para que isso tudo venha acontecer, existem processos. Existe processo para acontecer. José, ele foi preso a primeira vez pelos seus irmãos, foi preso a segunda vez. Ele poderia muito bem, como eu já falei, ser levado para outro lugar. Ele poderia muito bem ficar de castigo. Ele poderia muito bem ser mandado de volta para sua casa, mas ele foi preso de novo. Sabe por que ele foi preso, irmãos? Porque dentro de prisão ele tinha experiência, ele sabia o que iria fazer. Deus jamais vai te colocar em lugar onde você não tem experiência, ainda que seja pela primeira vez, mas vai ser a prova, porque da segunda vez você vai passar com graça, porque Deus te faz ser experiente na situação. Me faz lembrar aqui, irmãos, assim que nós assumimos a congregação, veio alguém insinuando que eu havia caído de paraquedas na congregação. Eu falei, tu nunca mais repita isso. Porque Deus me fez passar por lugares. Deus colocou pastores no meu caminho para que eu chegasse aqui com experiência. Para que eu chegasse aqui com experiência. Se eu cheguei aqui é porque Deus me capacitou. Se você chegou onde você chegou é porque Deus te capacitou. Se você está onde você está hoje, é porque Deus te capacitou. E se você não chegou ainda, Deus está te capacitando, Deus está te preparando, Deus está te moldando para você chegar. Deus está preparando um caminho para você passar, ou melhor, esse caminho já está preparado, falta só você passar. Faz me lembrar, uma vez, eu era pequeno, eu tinha um tio que ele criava cavalo, ele tinha 4 cabeças de vacas e um cavalo. E naquela época se vendia muito terra preta, terra de embolso. E a gente arrancava a terra e vendia. Eu lembro que no caminho, alguém cavou uma vala para passar um cano, qualquer um cano lá. E o cavalo, ele caiu. A pata dele entrou naquela vala que fizeram, ele ficou meio torto, aí conseguimos levantar. E ele passou, fomos lá, descarregamos a carroça, né, o barro, a terra, e voltamos. O cavalo passou por cima daquela vala, normal, tranquilo, fomos lá buscar mais terra. Quando nós fizemos o caminho de volta, com a carroça cheia, que o cavalo deparou de novo com aquela vala, ele parou. E ninguém conseguiu passar aquele cavalo lá naquela vala, e eu fiquei sem entender. Eu falei, por que ele, na volta, ele passou por cima e agora ele não está passando? Irmãos, demorou tempo para mim entender. Eu entendi, quando nós traçamos um caminho na nossa vida, a nossa visão periférica do lado direito e do lado esquerdo. Quando você volta, por exemplo, aqui do meu lado direito está o pastor, né? Do meu lado esquerdo está o pastor Anderson. Quando eu viro, o meu lado direito já não tem mais pastor Jaime. Já muda. Vocês estão entendendo? Quando aquele animal voltou, a visão que ele teve foi totalmente diferente da que quando ele caiu. Foi totalmente diferente. Aí ele foi lá, quando ele voltou de volta, a visão era a mesma de quando ele caiu. Ele falou assim, opa, peraí, aqui eu caí, aqui eu me machuquei, daqui para lá eu não posso passar, porque eu já fui ferido aqui, eu já tenho experiência aqui. O que Deus está dizendo? Olha,
o caminho que eu tenho para a tua vida, você vai ter experiência. E aonde você caiu, você não cairá de novo. Aonde você acertou, você vai acertar mais ainda. O que Deus tem para a tua vida, o caminho que Ele traçou para você, ainda que você tenha caído, ainda que você tenha errado, ainda que você tenha desistido, ainda que você tenha parado, mas quando Deus tem algo para a tua vida, isso tudo vai servir como experiência para o teu caminhar, para que quando você chegar aonde Deus planejou para a tua vida, você será exaltado. Vocês estão entendendo o que Deus tem para a sua vida hoje, para as nossas vidas hoje? O plano que Deus tinha para José, ou ele foi preso a primeira e a segunda vez, Deus estava dizendo para ele assim, olha José, aqui tu tem experiência, porque tu já passou por isso, tu foi preso a segunda vez, porque tu tem experiência e tu vai sair bem dessa. Tu vai sair bem dessa. Quando nós fazemos algo muitas vezes, repetidas vezes, nós fazemos com mais facilidade. Nós fazemos com mais calma. Já é automático fazer algo. Já fica fácil fazer, porque você tem experiência naquilo que você faz. Isso é na vida profissional, na vida sentimental, na vida ministerial, qualquer área de nossas vidas. Se nós passarmos a ter, dar continuidade sempre, rotatividade naquilo, nós fazemos com mais facilidade. Deus deixou que José fosse preso pela segunda vez, porque Deus sabia que lá dentro ele teria experiência, lá dentro ele iria passar com facilidade, lá dentro ele iria saber administrar as suas emoções, lá dentro ele iria administrar a sua mente, o seu coração, as suas atitudes. Talvez que coisa que ele não fez lá atrás, lá na frente, não, por aqui eu passei, eu errei porque eu falei, eu errei porque eu fiz, não vou fazer de novo, não vou falar de novo, vou fazer diferente, porque se eu fizer diferente, vai dar certo, vai acontecer. Aí, irmãos, no capítulo 41, no versículo de número 33, melhor dizendo, deixa eu explicar a vocês. Vocês conhecem a história, mas deixa eu só esclarecer para que você possa se contextualizar com o texto. A Bíblia vai dizer que Faraó, ele manda chamar José. Faraó conta os sonhos para ele e diz, olha, vai acontecer isso. Aí no versículo de número 33, vai o José conversando com o Faraó. O que Deus tem para a tua vida vai acontecer. Versículo 33. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente, sábio, e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que colham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons, que virão e levá-lo para os armazéns de Faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que hajam mantimentos nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente, assim a fome não destruirá a terra. Aí eu botei aqui do lado assim, José já tinha um plano de governo. Ele foi chamado para interpretar um sonho, mas nessa interpretação, ele já tinha o plano de governo. Ele não sabia, mas Deus já estava usando a boca dele para dizer aonde ele iria chegar. Você entende que tem coisa que acontece na tua vida que você não consegue entender e nem compreender o que Deus está fazendo? Você consegue entender nesta noite que coisas acontecem na tua vida que você não entende por que foi, não entende por que te colocaram, não entende por que te chamaram, não entende por que lembraram de você, você não entende. Mas Deus tem um plano traçado para você.
Deus tinha um plano traçado para José. E ele, sem querer, já tinha um plano de governo para aquele lugar. Ele falou tudo o que tinha que fazer. Ele deu todas as plantas, todas as possibilidades, tudo que era para fazer. Ele falou assim, Faraó, faz desse jeito, assim, 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 assado, que vai acontecer, que vai dar certo. Dessa forma, pega fulano, pega ciclano, junta, guarda, que quando vinha a morte, quando vinha a escassez, quando vinha a seca, vai ter comida, vai ter alimento para o povo. Ou seja, um garoto que estava preso, um garoto que foi abandonado pelos seus irmãos, um garoto que foi preso pelo seu senhor. Ele tinha um plano de governo e ele não sabia. Deus quer te usar aonde, para você não acha, ou melhor, você acha que não tem capacidade, mas Deus manda te dizer que Ele vai te capacitar para te usar, para fazer a obra e a vontade dEle. E aqui, irmãos, nós vamos correr para o final. José, ele tinha um plano de governo. Estamos em ano eleitoral, que mais nós vemos é isso. Planos de governos, projeto para a sociedade, projeto para a comunidade, projeto para isso, projeto para aquilo. E ele tinha esse projeto todo em seu coração, mas nem sabia ele que era Deus que estava colocando essas palavras no coração dele, na boca dele, porque Deus sabia que iria levar ele a um lugar alto. Vamos lá, irmão, para a gente fechar. Aí o versículo 37 do capítulo 31 vai dizer o seguinte: o faraó e seus oficiais gostaram da sugestão de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele Espírito de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso também, irmãos? Que não é só Potifar que viu que na vida de José tinha Deus. Faraó também viu. Faraó também viu. Faraó também percebeu que na vida de José tinha Deus. Quando Deus tem um projeto na nossa vida, pessoas irão ver Deus em nós. Quando Deus tem um projeto nas nossas vidas, pessoas irão ver Deus nas nossas atitudes, pessoas irão ver Deus na nossa palavra, no nosso proceder, irão ver Deus no nosso caminhar, irão ver Deus no nosso vestir, irão ver Deus no nosso falar. Ah, não só foi Potifar que viu, Faraó também viu, percebeu que Deus era com ele. Então Faraó disse a José, versículo 39, uma vez que Deus lhe revelou o significado do sonho, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Aí versículo 40, ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. 41, Faraó acrescentou, eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então Faraó tirou do dedo o seu anel com o seu selo real e o pôs no dedo de José. Quando Deus tem um plano na nossa vida, na tua vida, Ele vai cumprir. Não importa a trajetória, não importa o caminho que você passar, não importa a luta que você vai enfrentar, mas quando Deus tem para fazer, Ele faz, em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui hoje, tomando posse dessa palavra, crendo, não importa a luta que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa o vento que esteja soprando na tua vida, eu quero que você saia daqui com a certeza e a convicção de que tudo isso que você está passando é Deus te promovendo para um lugar bem alto, para um lugar de destaque, para um lugar de honra. Não importa se é na tua empresa, não importa se é na tua igreja, não importa se é na faculdade, não importa onde seja, na tua vizinhança, mas se Deus tem, Ele vai fazer, e eu quero que você saia daqui hoje convicto, certo de que Deus
vai fazer algo na tua vida, no nome de Jesus. Pastor, muito obrigado, em nome de Deus, abençoe a todos, em nome de Jesus. Oi, boa essa palavra.